Bom, primeiro eu vou fazer uma recapitulação do que falamos no título anterior, só para poder a gente chegar à finalização. Primeiro a gente vai dizer que o empregado estável, como já falei, não pode ser demitido. O que é o empregado estável? Quando ele alcança os 10 anos de empresa, 10 anos de carteira assinada. Inclusive nós já ilustramos, já contamos um caso, que esse caso a gente vai dar continuidade. O certo é que, no passado, para aquela época, era muito bom a estabilidade de emprego. Por quê? Porque o empregado estava sempre garantido sua manutenção na empresa. Isso era bom para o empregado? Era naquela época. E agora é não. Hoje atual, já falei, vou repetir. O empregado ficava preso a uma indenização. Se ele tinha 5, 6 anos de empresa, ele ficava preso. Mas vou sair daqui para quê? Preciso receber uma indenização. E ele ficava na empresa preso, sem poder sair, preso àquela indenização que ele iria receber ou não. A mesma coisa era o empregador. Ter que aturar o empregado, eu já falei isso, mas é bom repetir. Ter que aturar o empregado que não serve mais, não produz mais nada. Então, a nova legislação, que acabou com a estabilidade de emprego, foi correta. Porque desembaraçou da empresa os dois, empregado e empregador. Bom, agora vamos voltar à história da moça que nós começamos a contar. A patroa, quando levou sua empregada lá no escritório para a gente dar baixa na sua carteira, fazer suas rescisões contratuais, nós vimos que não podia, como já avisamos. As homologações têm que ser feitas no registro de trabalho quando o empregado tem 1 ano de empresa ou mais. Isso não foi feito e não podia fazer. Da forma que a moça fez, não podia fazer. Bom, então chegou à conclusão de que a menina, a empregada, disse, não, eu vou para o Ministério do Trabalho. Eu disse, vocês duas têm que ir para o Ministério do Trabalho, cada uma levar seu advogado e lá discutir a melhor forma de terminar o vínculo de empregado e empregador. Isso foi a última conversa que nós tivemos naquele dia. A empregada já tinha 11 anos de empresa. 2 anos depois, ou seja, a empregada passou a ter 13 anos, chega a empregada e a empregadora. Eu quero dar baixa na minha empresa. Perguntei a ela, já resolveu o problema da moça? Isso não pode ficar pendente. Porque se ficar pendente, sua baixa vai ser indeferida. Era assim que funcionava. Ninguém pode dar baixa na empresa com problemas pessoais pendentes. Hoje já mudou isso aí. Mas no passado era assim. Então a empregada disse, não, eu já fui no Ministério do Trabalho. E já estou com a minha data da audiência. E perguntei à empregadora, e a senhora já tem? Já tem, então aqui não pode resolver nada. O caso mesmo só tem que ser resolvido no Ministério do Trabalho. E foram para o Ministério do Trabalho. A empregadora, ela queria efetivamente se aposentar. Tinha o seu prédio onde funcionava a sua empresa, era próprio. Ela era dona do prédio, dona do ponto comercial. Só pertencia a ela. Ela tinha automóvel, tinha o seu automóvel para se locomover, tinha o seu apartamento onde ela morava e tinha um sítio. Lá no seu trabalho, ela foi considerada 13 anos de trabalho consecutivo. A Justiça anulou todos aqueles orçamentos que havia feito na carteira, porque realmente não tinha valor nenhum jurídico. Então, como não podia haver uma reintegração, já que a moça ia dar baixa na empresa, não tinha como ter uma reintegração dos 13 anos, a integração foi transformada em indenização que foi paga em dobro. Ou seja, a empregada que tinha 13 anos recebeu 26 anos de salário, e mais aqueles promulgados, 20/66, que nós já falamos, que corresponde a 1/12 de cada ano de indenização, e mais as outras verbas rescisórias, que, como férias, 13º salário e outras coisas que precisavam ser acomodadas.
que é que aconteceu com a empresa? Ela quase vai à falência. Porque a empregada, a empregadora teve que vender seu automóvel, teve que vender o ponto comercial, que ela alugava o ponto comercial. Mas ela, além de alugar o ponto comercial, teve que vender o ponto comercial e vender o seu sítio também. Então, aí se vê, ela pagou uma fortuna, menina, coisas que poderiam ter sido evitadas se ela tivesse seguido a lei. Então, ninguém pode passar por cima da lei. Às vezes até passa. Às vezes até a própria lei passa por cima da lei. Isso é assunto que eu sempre venho batendo. Às vezes não é a lei que passa por cima da lei, mas os dirigentes da lei passam por cima da lei. Ninguém, a lei é maior, a lei que vale mais do que tudo, que é força de que todas as coisas. Mas é assim. Então, como eu disse, isso era a indenização do tempo anterior. Mas aí, isso foi modificado. Como foi modificado? Pela Lei 5.157. E eu vou abrir um parêntese aqui, só para poder a gente ter uma ideia das coisas. Tudo que houve a partir de 1930 até a presente data, ou seja, até 1988, quando houve a promulgação da Constituição da República, a nova Constituição. Bom, vou continuar só para fechar. Surgiu então o FGTS. O que é o FGTS? Você tinha lá indenização por tempo de serviço, que foi mudado de nome para Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E com isso acabou a estabilidade do emprego. Hoje ninguém tem mais estabilidade de emprego. Acabou isso. Que nós vamos falar do FGTS no próximo capítulo e vamos ver o que foi bom ou foi pior para o empregado. Praticamente foi melhor para o empregado e para o empregador. Amanhã nós continuaremos falando sobre o FGTS e as suas importâncias na vida do trabalhador.